vocês digam o que é que acham, o que é que vocês próprios pensam, porque isto, neste momento, o nível de conhecimento que há sobre estas coisas é um nível de conhecimento que ainda permite muita conversa sem grandes certezas. Estamos, eu não gosto muito de usar o termo especular, mas é um bocadinho o que estamos a fazer. Não é? Ou seja, cada um para o seu cada um tem o que é que poderá vir a acontecer, o que é que podemos vir a fazer, e aqui, nomeadamente neste caso, os vários métodos, os vários processos, as várias opções de prioridades da cooperação para o desenvolvimento, o que é que se faz? Pode vir a transformar-se. Portanto, estimados, digam coisas. O que é? Por exemplo, o pessoal que está em Timor notou muita diferença. O que é que aconteceu em Timor? Eu conheço bem o que aconteceu em Cabo Verde ou na Guiné-Bissau. Mesmo fora das informações, para falar de Timor, porque por um lado vocês estão lá, por outro é o tipo de país que há muito pouca informação cá fora, não é? As informações que aparecem outros. Bom dia a todos. Eu estou cá relativamente há pouco tempo, portanto, eu só estou há cerca de 2 meses e meio, 3 meses. E, efetivamente, aquilo que eu sinto é, para já, uma coisa positiva, é que o vírus não entrou aqui ainda com força. Pontualmente houve aqui um registro de 1, 2 casos, mas não tem nada a ver, quer dizer, estamos aqui num paraíso, numa ilha isolada, onde o vírus ainda não encontrou caminho para aqui chegar, e Deus queira que assim continue, não é? No entanto, eu considero que isto a todos vai atingir, não é? Portanto, esta pandemia leva uma catástrofe, se assim for, se não houver intervenção, a todo lado, não é só propriamente a Portugal, a Europa, são a todas as partes do mundo, ainda que Timor esteja um bocadinho fora desse alcance. E penso que também só criando condições para que haja a possibilidade de todos, e acho que aqui tem mesmo que haver o todos juntos na recuperação de muitas sociedades que estão com alguma fragilidade, outros com muitas, portanto o nível das fragilidades são diversas, não é? Mas penso que só podemos sair, e aqui o sair é relativo, tem a ver com as estruturas, tem a ver com as organizações de saúde, com os sistemas do governo, bem como o professor disse, portanto, os sistemas políticos, nas suas políticas que implementam, portanto, só desta forma e em conjunto com todos os países é possível ajudar. E eu penso que há aqui uma ajuda relativamente, portanto, não tanto a este nível que não é visível da saúde, concretamente Covid, não é? Mas existem outras problemáticas, nomeadamente a SIDA, não é? Aqui e foi noticiado há bem pouco tempo e que também tive conhecimento, a SIDA é um flagelo aqui. Portanto, isto não afeta só Timor, não é? Porque, dada a globalização, temos esta possibilidade. Todos os países acabam por ser afetados, independentemente do seu nível de desenvolvimento. Não há que deixar a SIDA, por exemplo, para trás, ou outras problemáticas a nível da saúde para trás por causa do Covid. Não, estamos todos, de alguma forma, envolvidos e temos que pensar futuramente relativamente à solução ou mitigação destas problemáticas. Portanto, aqui também acho que o setor privado ajuda, não é? É o que se verifica aqui um bocadinho. E ajuda, penso eu, também tem a ver com o perdão da dívida, porque estes países não têm grandes condições de sobrevivência, só sobrevivem com ajuda externa, não é? Temos o caso, por exemplo, das vacinas, e estas vacinas não só para o Covid, mas também para outras problemáticas.
Pronto, novas políticas, que lá estava aquilo que o professor também há bocadinho referiu, há que repensar, não é? Há que repensar que medidas estão a ser implementadas, e eu, por acaso, relacionada com o ensino, eu também me questiono, quer dizer, será que tudo aquilo que tem feito até agora tem surtido algum efeito? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, aqui tem sido lento, tem sido uma evolução muito, muito lenta, dado ao tempo de investimento neste local, não é? Mas também é recente, estamos com uma sociedade relativamente nova, cerca de 18, 20 anos, que saiu de todos os seus, dos seus efeitos da invasão que sofreu, não é? Portanto, tivemos aqui, a última invasão foi a Indonésia, e neste momento está a tentar recuperar, quer dizer, já se viu muito, comparativamente àquilo que existia, já se vê obra feita, mas é ainda muito, de uma forma muito lenta. Pronto, é aquilo que eu também quero dar oportunidade aos outros colegas, mas penso que há que haver aqui dois aspectos que eu salientava, que são as lideranças e é a responsabilidade. E eu, por acaso, num dos trabalhos que fiz, tive a oportunidade de fazer, eu fiquei isso. Acho que a responsabilidade é um dos valores que poderão mover, são motores, não é? Dos do comportamento, quer de decisores, quer de todos os intervenientes nesta ação. Ok. É preciso mobilizar as pessoas, tanto nesta resposta humanitária, é preciso envolver toda a população também, as populações locais, lá está, na prevenção, porque eles acabam depois por também adotar, por transferência de comportamentos, acabam por também adotar comportamentos que possam ajudar na solução, na mitigação destes flagelos da pandemia. Ok, Anabela. Portanto, Vamos agora seguir para outra. isso. Vá, obrigado, Anabela, pelo que levantou. Outro Obrigada. dos seus colegas. Eu posso Eu- falar, eu passo a falar. Ia falar no Ah, fim, quem? mas Paulo. acho que alguém ia falar, eu vou falar rapidamente. Em Timor, de facto, tivemos 31 casos desde que a pandemia foi declarada e esses 31 casos foram sempre finalizados e acompanhados. O que não significa que não tenha havido consequências na mesma, apesar do fechamento de Timor ao mundo e que até hoje está fechado, e que está a ter consequências, nomeadamente para os expatriados, não para os locais. Este fechamento ainda assim trouxe uma crise, porque houve muita coisa que parou, a universidade parou. Aliás, no primeiro semestre, eu vou ser muito franco naquilo que vou dizer, no primeiro semestre nós basicamente oferecemos as notas aos alunos, porque aquilo que a universidade esperava era ensino online e a maior parte dos alunos vai para sítios que não têm acesso à internet. Portanto, não houve ensino online coisa nenhuma. A maior parte das pessoas não o fez. Nós, por acaso, no nosso trabalho fizemos, mas tivemos que basicamente passar os alunos. A universidade parou, o fundo petrolífero, que é uma das coisas que aguenta Timor, aparentemente já está praticamente esgotado, porque há de facto uma crise e que só se está a começar a fazer sentir agora. Por outro lado, e esta era a minha questão, eu ontem coloquei-a por e-mail e vou colocá-la agora, que não é no fundo uma questão, porque eu acredito que não há resposta, mas é uma observação. Já aconteceu aqui este ano e aconteceu o ano passado, por exemplo, com a passagem do IDAI na Beira. A maior parte dos programas de cooperação a nível internacional automaticamente começa a retirar as pessoas. Assim que a situação coloca em risco os agentes de cooperação e outras entidades, diplomatas, etc., a atitude, parece, posso estar mal informado, é pegar nas pessoas e metê-las no avião. Foi o que aconteceu com várias organizações. O Camões não tem essa postura. O Camões deixa as pessoas no local. Inclusivamente, quando há a possibilidade de repatriamento, esse repatriamento não é um repatriamento, é uma viagem paga, porque as pessoas é que a pagam. Chama-se um voo de repatriamento, enche o avião, mas quem decide ir para Portugal basicamente paga a viagem. Aconteceu ainda, e isto aconteceu quer onde eu estou, quer com o Camões, quer com entidades locais a vários níveis, desde o Parlamento à Universidade,
As pessoas, quando já estavam há 3 meses em Portugal, começaram a ter pressão para voltar. Inclusivamente houve suspensão de pagamentos. O que não parece que aconteça em Portugal, por exemplo, onde houve teletrabalho, e as pessoas hoje estão outra vez muitas em teletrabalho, pelo que eu tenho estado a detectar. Aqui a postura foi um bocado essa. De repente, os lugares foram quase postos em risco que as pessoas não voltassem rapidamente. E não conseguiam voltar porque até hoje continua a não haver aviões. Não há mala diplomática, que é uma coisa que normalmente tem que ser assegurada, nem que fosse por indicação das pessoas que estão no terreno, nem isso pode ser assegurado. As malas são poucas e são irregulares. Não há correios, desde fevereiro. Nós não recebemos nada por correios. Portanto, e isto, aos timorenses, eu percebo que é a proteção deles, e nós estamos num pequeno paraíso, como a Anabela dizia, nós somos privilegiados, mas por outro lado, há todo este medo e há inclusivamente, esqueci de dizer isto só mesmo para terminar, houve inclusivamente um grande banzé nos meios de comunicação social em Portugal por causa de alguns professores cá em Timor que começaram a dizer que estavam a ser atacados. Não sei se os colegas terão visto isso nas notícias, mas que estavam a ser atacados, que estavam a ser apedrejados, etc. O que é absolutamente falso. Foi uma forma de pressão para retirarem as pessoas do terreno. E mesmo assim, as viagens não foram pagas. Foram financiadas pelos próprios. Pronto, isto era o que eu queria deixar para pensarmos um pouco. Em relação ao HIV, já agora, queria só fazer uma nota daquilo que sei. Mesmo em Portugal, não é que o HIV tenha deixado de ser prioridade e nunca deixará de ser em vários países. Mas o que se nota em Portugal é que com este medo todo da pandemia, já não se fala em mais nada. Não se fala em gripe, não se fala em mais nada. Inclusivamente consultas de rotina para uma coisa tão essencial como uma doença crónica que é o HIV foram suspensas. As pessoas deixaram de ir ao hospital por medo. Pois, não, isso não é bem verdade, isso não é completamente verdade. Hein? Há, por exemplo, aqui na zona, ainda outro dia havia uma entrevista de um médico na zona de Lisboa, não, ao sul de Lisboa, onde havia, não, na zona central de Lisboa, onde, a propósito dos hospitais, das notícias sobre os hospitais estarem a ficar esgotados, ele dizia uma coisa muito simples, não, há um dos hospitais uh, foi desde o princípio posto fora dos doentes de Covid, precisamente para que os outros hospitais orientassem tudo o que era cirurgias mais urgentes e tratamentos mais prementes para esse hospital. É evidente que ninguém é ingênuo aqui. Se eu tenho 200 médicos em todas as doenças e de repente esses médicos, os doentes se multiplicam por 1000, é evidente que não se podem tratar todos da mesma maneira, não é? Agora, Mas não, aqui era do lado não há... utente. O que eu estava a dizer é do próprio lado utente. O que se sabe é que os próprios utentes deixaram de ir às consultas de rotina com receio. Sim. Isso, pois, não sei. Sei que, olha, um embaixador, morreu precisamente porque ele não quis arriscar-se a ir ao hospital porque achava que os hospitais eram focos de doença maiores do que a doença que ele tinha, mas afinal não eram e o homem acabou por morrer. Mas é preciso cuidado com as notícias sobre isto. Mas eu queria que vocês focassem sobretudo na comunicação. O que você me está a dizer é que, efetivamente, há, em termos do Camões, um tipo de atitude diferente de outros casos. Eu, aquilo que conheço bem de movimentação de pessoas ligadas à cooperação de diferentes países, que é a Guiné-Bissau, aí houve, numa primeira fase, uma retirada de quadros quase geral, as pessoas vieram-se embora, mas pouco a pouco as pessoas foram voltando. Não sei se pressionadas pelas ONGs ou pelos respectivos serviços de cooperação, a verdade é que foram voltando. E continuam a não estar lá as pessoas que se teriam de esperar, mas a verdade é que as organizações
hoje em dia foram pouco a pouco voltando a funcionar. O que aconteceu aqui é que, enquanto no período em que as pessoas tiveram tendência para se meter num avião e se vir embora, isso levou à paragem de uma série de projetos. Aliás, também levou à paragem de projetos do Camões. Não é? O Camões também parou uma série de projetos por causa disso. Simplesmente, depois as coisas aparentemente as pessoas foram voltando, possivelmente também porque aquilo que disse a Anabela logo de entrada também se verificou noutros países onde nós estamos, ou seja, que a presença do vírus pelo menos não era tão evidente como é. Você diz-me que em Timor há 31 casos. Na Guiné também há pouquíssimos, há 1000 para aí. Eu não acredito nisso, nem num caso nem no outro. Eu acho que na Guiné, sobretudo, eu suponho que haja bastantes mais casos. O problema é que uma pessoa que vai para o hospital com uma doença, com um cancro e morre porque, portanto, apanhou Covid, ou certo, ela morreu de quê? Morreu do Covid ou morreu do cancro? Os meios diagnósticos sendo baixos, como estão em muitos países, mesmo em Cabo Verde, que o ecossistema é muito melhor, mas os meios diagnósticos continuam bastante fracos. Mesmo aí, a tendência dos médicos é para os registarem mais como tendo morrido de cancro do que de Covid. Né? O que, quer dizer, eu não sou médico e percebo pouco disso, mas até um certo ponto, quer dizer, é alguma razão. Timor fechou só muito, recordo isso. Nós estamos completamente fechados. Pois, e há o exemplo da Nova Zelândia, e que é considerada um caso de sucesso porque se fechou completamente. Não é? Pois, pode ser que seja. Agora, isso vai sair daí, não é? Vai sair daí. E aquilo que é desejável é que se vá pensando e tendo e falando já e escrevendo aquilo que se pensa que deveria ser feito em outras situações que venham a surgir no mesmo género ou simplesmente outro tipo de situações, mas por exemplo as cheias. As cheias com uma frequência enorme. Ok, porque é que eu não percebo porque é que não há um plano seguro, porque é que não há um plano mais completo do que aquilo que existe, um plano de intervenção quando há cheias. Não percebo. E outras coisas do género. Mas vá, digam outras intervenções. Yolanda, diga lá. Ora bem, eu primeiro tenho que dizer que eu também sou professora em Timor-Leste, não pertenço a outra instituição e neste momento estou em Portugal. Sou uma das professoras que se vieram embora no ano passado, pertenço ao projeto TAF. Concordo com grande parte daquilo que o colega Paulo Serra teve a dizer, até mesmo quando ele falou relativamente à pressão que foi feita a nível dos meios de comunicação. Mas isso também são águas passadas e acho que não valerá muito a pena estarmos a comentar isso. Relativamente portanto, à minha experiência como professora e relativamente à pandemia, aquilo que eu posso dizer e falar é da educação. E eu acho que a pandemia veio-nos abrir efetivamente outras portas. A utilização da tecnologia, que hoje em dia é toda a gente a utilizar e antigamente julgo que se utilizava, mas muito menos. Aquilo que o professor falou relativamente aos mestrados, aos doutoramentos, mesmo à frequência das universidades, em que hoje em dia nós utilizamos sempre a internet. Relativamente à minha experiência como professora, que continua a ser em Timor, a grande dificuldade que eu senti foi precisamente o facto dos meus alunos não terem acesso à internet, não terem acesso, não tinham meios. E então a minha lecionação ficou muito, muito comprometida, porque eles não tinham, enquanto nós pensámos, vamos fazer vídeos, vamos por Zoom, não havia hipótese, porque não havia internet nas escolas, e os alunos também não.
mesmo para descarregarem fichas que nós eventualmente pudéssemos fazer, era sempre muito complicado porque são ficheiros muito, muito pesados. No entanto, julgo que outros países mais desenvolvidos, como por exemplo na Europa, eu acho que é uma oportunidade de ouro, que nós temos aqui algo que, a partir do mal, podemos avançar, precisamente com a utilização da tecnologia. Depois também gostava de falar um bocadinho de cooperação. Acho que vai-nos trazer aqui, isto vai-nos trazer novas oportunidades e vai ser um modo de todos os agentes de cooperação, instituições, privados, Estados, têm que abrir os olhos e aproveitar esta nova realidade que nós temos, a realidade que vai sair pós-Covid. E temos que fazer grandes alterações. Eu acho que aquele modelo que estávamos a fazer um pouco antes, acho que, e de acordo com aquilo que eu estive a ler nos excertos que nos foi facultado, eu concordo. Eu acho que nós temos que aproveitar a cooperação de uma outra maneira, temos que ajudar, mas dar ferramentas aos outros. Dar ferramentas, e é como nós costumamos dizer, o que interessa aqui não é dar-lhes o peixe, mas sim ensinar-lhes a pescar. E eu acho que nós já estávamos um pouco a caminhar nesse sentido, e eu acho que seria mesmo por aí. Depois, por último, também queria falar no meio ambiente. Acho que o meio ambiente não vai melhorar muito, pelo menos é a minha ideia. Pode melhorar agora um pouco, porque as indústrias estão fechadas, porque estamos a trabalhar menos, mas isto vai ser daqui, assim que a pandemia terminar, volta tudo ao início. Será que as mentalidades alteraram? Eu acho sinceramente que não. Mas pronto, porque acho que há alguns hábitos, há algumas coisas e há algum poder que está demasiado enraizado na sociedade para ser alterado. Mas isto também é a minha maneira de pensar. Acho que tudo vai voltar, a nível do meio ambiente, acho que tudo irá mais ou menos voltar àquilo que era. Bom, obrigado, Yolanda. Eu, infelizmente, Obrigada. essa última parte, eu, infelizmente, também compartilho essa ideia, mas esperemos que haja alguém que não. Vamos ver se estamos errados. Infelizmente. Agora alguém que não seja de Timor. Alguém que esteja cá, ou em Cabo Verde, Alicia, onde é que você para? Sim, professor, estou aqui. Já vi, quando estava fora do ecrã. Quer dizer alguma coisa? Ou é que está em São Tomé? Digam-me lá. Havia um aluno em São Tomé? Não está cá? Não sei. Ok. Então, Alísia, diga-me coisa. Então... Primeiro diga-me uma coisa. Você em que ilha está? São Vicente. Está em São Vicente? É, senhor. Muito bem. Conhece São Vicente? Adoro São Vicente. Que bom. Então, eu não trabalho na cooperação, então eu vou falar da minha opinião, não é? Eu vou especular, que nem o senhor disse. Bom, em Cabo Verde, a situação da pandemia começou lentamente. Não havia muitos casos, mas agora já estamos em 9.000 casos, o que para a nossa realidade são muitos casos de Covid-19, infectados pelo Covid-19. Que problemas isso trouxe? A principal, para mim, como afetou o turismo. As ilhas do Sal e da Boa Vista, que são as ilhas mais turísticas, perderam população drasticamente, porque a maior parte das pessoas que habitam essas ilhas são pessoas de outras ilhas que foram para aí por causa do desemprego, né? Aí, Sim. por causa dos turistas já tinham emprego, e agora com essa situação começou a ter uma enchente de pessoas a regressarem para as ilhas. Isso também acabou por agravar a situação da Covid, porque a Covid, o primeiro caso oficial em Cabo Verde foi através da ilha de Boa Vista, foi em Boa Vista, mas que foi porque foram 2 turistas num hotel, mas o hotel foi isolado,
e depois a Ilha do Sal, depois na Ilha de Santiago, mas a Ilha do Sal logo assim piorou, e como eu disse, o fato das pessoas estarem a voltarem para as ilhas acabou por agravar a situação de Covid nas restantes ilhas. Claro que isso gera problemas de desemprego também nas ilhas, que agora têm mais população, não é? E muitas delas desempregadas. Apesar de estarem em layoff, muitas delas estarem em layoff, eu reconheço esse esforço do Estado de Cabo Verde em garantir algum salário para a maior parte dessas pessoas. E com certeza isso é com a ajuda da cooperação internacional, porque de outra forma não seria possível manter tantas pessoas até hoje, até agora, desde março até o mês de dezembro, em layoff. Também parece-me o ensino à distância não tem a percepção que seja semelhante ao que acontece em Timor, que os colegas falaram, mas penso que também é um problema. A minha percepção não é que seja tão grave como em Timor, mas também é um problema que nem todos têm acesso à internet, nem a computador. Mas, para mim, o fato da pandemia trazer esta possibilidade de tirarmos as correntes em relação à tecnologia foi muito bom. Por que eu digo isso? Porque nós somos ilhas, somos 9 ilhas habitadas, tem essa possibilidade de internet, de usar a internet para conferências, para trocarmos impressões, mas nós não usávamos isso. Não usávamos, mesmo sendo ilhas, com poucos recursos. A pandemia parece que retirou essa barreira de um dia para o outro. Por que digo isso? Porque eu trabalho numa ONG, numa associação, e muitas vezes não tínhamos recursos para viajar para outras ilhas, para estarmos sempre no centro do poder, que é a cidade da praia. Então, com a pandemia, parece que os nossos problemas se resolveram de um dia para o outro. Porque agora nós estamos com um problema em conseguir agendar tantas atividades online. Sim, então, para mim, isso foi muito bom, porque não consegui entender como é que num país formado por ilhas, onde há uma capital numa única ilha, onde está concentrado, onde todo o poder está concentrado, como é que não se investia mais nessa questão de usar a internet para reuniões, como decisão, não é? Para tomarmos decisões. Era isso, espero não ter falado muito. Em relação ao ambiente, também acho que, sinceramente, olha que eu sou otimista, mas não vejo as coisas a mudarem. Não vejo. Acho que toda a humanidade está à espera dessa vacina, e quando a vacina chegar e a população estiver vacinada, as coisas vão tender a voltar ao nosso antigo normal. Embora acho que algumas medidas, pelo menos sanitárias, vão ser obrigatórias, mas em relação ao ambiente, infelizmente, acho que nós não vamos mudar ainda. Era só. Está bem, obrigada, Alicia. Você vive em São Vicente, vocês têm aí uma grande ONG que tem uma costela cultural grande, embora também tenha para o ambiente, que é o Ateliê Mar, não é? Ah, sim, Ateliê Mar, sim, eu conheço, a dona Mami Estrela. A Estrela, sim. Sim, senhor, conheço. Está bem, e tem também a parte da Universidade de Cabo Verde, que tem a ver com o ambiente, também está em São Vicente. O Instituto do Mar. O Instituto do Mar está em São Vicente. Sim, está em São Vicente. Ainda está. Sim, está. Muda de nome frequentemente, mas está. Mas continua no mesmo sítio.
Continua no mesmo sítio, sim. Mas é curioso, você e os colegas que falaram antes, todos mantêm algum pessimismo em relação ao ambiente, eu também partilho, como já disse, e afirmam muito a ideia de que uma das grandes lições e aspectos positivos desta pandemia toda é a subida no uso das tecnologias. Pois, isso é verdade. Aliás, em Cabo Sim, Verde... Desculpa, se não agora, fosse o uso das tecnologias, eu não estava a conseguir fazer o curso, né? pois. Não, a não ser que você vivesse na praia, porque na praia conseguia, mas nas outras ilhas não. Está a ver? Vocês tinham um cabo submarino que ia à praia, mas depois não passava para as outras ilhas. E agora já passa. É por isso é que você agora já tem uma net boa. É isso. Ok, mais. Obrigado, Alicia. Obrigada eu. Quem quer dizer mais alguma coisa, caríssimos? Eu posso falar, se ninguém tiver. Tiago. Sim, eu não sei se você estava a referir a mim há pouco, mas eu estive até em Santo Tomé até há pouco tempo, até uns meses atrás, e posso falar um bocadinho. Até eu falo, mas eu acho que não era você, eu acho que era uma senhora, uma colega que me disse que estava em São Tomé quando estivemos a combinar a que horas é que havíamos de dizer isto, de fazer esta sessão, e ela respondeu-me que estava em São Tomé, como era o mesmo fuso, não lhe fazia diferença, mas era uma rapariga. Ok, mas Quer posso dizer que falar há um duas pouquinho. pessoas com